falar hoje sobre participação social no Poder Judiciário brasileiro, tema que é minha pesquisa em pós-doutorado na Universidade de São Paulo. A primeira pergunta que temos que fazer é: por que o Judiciário deve se abrir à participação da sociedade? A resposta a essa pergunta é relativamente simples. Porque o Judiciário é poder do Estado brasileiro, cujo soberano é o povo. Podemos acrescentar a essa resposta o fato de ser crescente a atuação do Judiciário no dia a dia do cidadão, que, chamado pela população, tem influenciado até mesmo a condução de políticas públicas que, em princípio, deveriam ser lideradas por governantes eleitos pelo povo. A participação social, então, se revela como a saída democrática para o protagonismo cada vez maior do Judiciário, formado por juízes não eleitos pelo voto popular, mas investidos regularmente na chamada função jurisdicional, função essa que existe para garantir o cumprimento das leis. É dessa circunstância que ganha importância o conjunto de práticas e teorias conhecidas como justiça aberta. Ora, justiça aberta se preocupa exatamente com o reforço da legitimidade democrática do judiciário como resposta à ampla procura que lhes fazem os cidadãos. Para isso, tal como defende a pesquisadora argentina Sandra Helena, uma das grandes referências no assunto, a justiça aberta propõe que o judiciário passe a adotar modelos de governança aberta, disponibilizando-se a inovações tecnológicas, a transparência, a prestação de contas e a participação social. Como adiantei, minhas pesquisas focam especialmente a participação social. Autores como Boaventura de Souza Santos têm há muitos anos denunciado que as democracias meramente representativas passam por uma crise global decorrente da falta de participação do povo no dia a dia da atuação do Estado. O estabelecimento judicial de uma governança aberta, de uma governança participativa, revela-se por isso como opção eficaz de atuação social permanente no cotidiano de um serviço prestado pelo Estado, o serviço jurisdicional. A alternativa, por sua vez, envolve múltiplas possibilidades. Pode haver participação na gestão e fiscalização sobre a atuação de juízes e tribunais. É também possível ter-se a atuação da sociedade civil antes do proferimento de decisões, na maneira prevista em institutos em vigor nas leis brasileiras, como as audiências públicas. É comum, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal ouça representantes da sociedade civil em audiências públicas antes de julgar uma causa. Também pode haver participação quando do cumprimento de decisões judiciais por intermédio do chamamento de entidades ou grupos sociais para colaborar na efetividade dos julgados, ou seja, a colaboração nesse caso, ao contrário da audiência pública, que é antes, a colaboração desse caso é depois do julgamento. E para encerrar e não me alongar na exemplificação, é possível que o judiciário incentive a participação social, obrigando por decisões judiciais o executivo ou o legislativo a escutar setores excluídos do debate público. Esse é o maior foco da minha pesquisa, que procura casos em que juízas e juízes, em suas decisões, não substituem e nem se pronunciam sobre a justiça de atuações de governos eleitos pelo povo. Apenas garantem que essas atuações ocorram conforme procedimentos dialógicos, minimamente democráticos, determinando-se que os poderes de Estado debatam com a sociedade na tomada de decisões. Vou citar um exemplo para ficar mais evidente. Imaginemos que um governo promoverá uma obra que afeta o dia a dia de uma determinada comunidade indígena. Em tese, o juiz ou a juíza não pode dizer se essa obra é ou não é adequada, afinal, o juiz ou a juíza não são governantes. Mas pode obrigar
esse governante a dialogar democraticamente com a comunidade indígena, consultando-a antes de realizar a obra pública. Veja que isso é garantir a democracia, isso é garantir o diálogo, é dar cumprimento à lei democrática. Eis um exemplo de como o judiciário, como vimos, um protagonista no dia a dia do cidadão, pode fortalecer democraticamente as atuações dos governos, dando voz a toda a sociedade.